Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, o assunto de hoje é o conjunto dos números racionais, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo, da postagem, o link para 3 vídeos que eu acho importantes, 3 vídeos curtinhos que eu acho importantes para a gente não cair de paraquedas na reflexão aqui, né? Mas eu vou pincelar alguns conceitos para ficar mais fácil. E eu quero falar em primeiro lugar sobre o produto ou multiplicação, né? E depois eu vou falar sobre razão ou divisão. Bem, o produto. Quando eu considero, por exemplo, o produto 3 vezes 2, eu vou afirmar para vocês que 3 assume o papel de quantidade de parcelas a serem somadas. 2 assume o papel do valor de cada parcela a ser somada, ou seja, todas as parcelas têm o valor 2 nesse caso, né? Somando 3 parcelas, cada uma valendo 2, que resultado eu tenho? Qual é o total? 2 mais 2, 4, 2 parcelas, 4 mais 2, 6, 3 parcelas. Eu tenho o total 6. Mas tem um outro jeito de interpretar isso. Eu posso considerar que 3 é o valor da parcela e 2 é o número de parcelas. Eu tendo 2 parcelas a serem somadas, cada uma delas com o valor 3, eu vou somar 3 mais 3 e vou atingir o resultado 6. Conseguiram ver as duas possibilidades de interpretação? Vai ser muito importante, né? E aqui eu vou falar por quê. Agora vamos observar na razão. Observe, por exemplo, a razão 6 sobre 2. Aqui acontece uma diferença. O numerador, qualquer que seja o numerador, ele tem o papel de total. Aqui eu não sabia o total, eu estava buscando, eu fiz um somatório para atingir o total. Aqui eu não sabia o total, agora aqui eu sei. E eu sei também o valor da parcela, mas eu não sei a quantidade de parcelas a serem somadas. E então vamos refletir. Se eu tenho um total 6 já formado e sei que o valor de cada uma das parcelas é 2, qual é a quantidade de parcelas de valor 2 que eu tenho que somar para chegar em 6? Bem tranquilo, moçada. Vou somar uma parcela com outra, 2 mais 2, 4. Vou somar mais outra parcela, vou reunir 3 parcelas, 4 mais 2, 6. Opa, eu tenho que ter 3 parcelas para somar o valor 2 e atingir o total 6. Entenderam qual que é a filosofia por trás da razão? Ela é essa. Eu informo o total, informo o valor, mas não sei quem é a parcela. Mas tem outro jeitinho, que é o seguinte. Eu vou informar o total, que é 6, vou interpretar 2 como número de parcelas e vou questionar o valor desse número de parcelas que somado me dá aqui o valor do numerador. Então, tendo eu 2 parcelas, qual é o valor de cada uma delas que somados me fornece o resultado 6? O valor é 3, porque 3 somados 2 vezes resulta em 6. Pegaram essa ideia, pessoal? Essa ideia ela é muito importante, porque quando a gente vai pensar em que tipo de número não seria um inteiro, mas seria um racional, a gente parte do seguinte princípio. Vamos imaginar um inteiro Q diferente de 1 e menos 1, e vamos pensar que o inverso de Q, né, que seria 1 sobre Q, ele não pertenceria aos inteiros, né? Mas espera aí, o que você está querendo dizer com isso? Bem, vamos imaginar o inteiro 10, né? Saibam vocês que, por exemplo, se a gente pensar na razão 10 sobre 1, fica muito simples a gente entender que o número de parcelas com esse valor 1 que eu preciso reunir para chegar em 10 são 10. Se eu somar 1 10 vezes, eu vou chegar em 10.
Vocês entenderam então que essa interpretação me ajuda a entender que todo número dividido por 1 dá ele mesmo? Porque o número de parcelas com esse valor que eu preciso somar para chegar até aqui é esse próprio número. Se eu somar um 10 vezes, 1 mais um 2, mais um 3, tarará, tarará, até completar 10 unidades eu vou chegar em 10. Então vocês pegaram a ideia por trás por que o número dividido por 1 dá ele mesmo. E agora nós vamos imaginar o inverso desse número. Né? Agora, o inverso de 10 sobre 1 é 1 sobre 10. O esquema de interpretação ele é o mesmo, embora mude a forma da gente resolver a conta. Bem, 1 sobre 10, que é o inverso de 10 sobre 1. Eu quero saber qual é o valor das 10 parcelas que reunidas resultam em 1. Bem, é 0,1. Depois eu vou aprofundar em como chegar nesse resultado. Mas vamos pensar no seguinte. Se eu pegar 0,1 e somar mais 0,1, dá 0,2. De 0,1 em 0,1, eu vou seguindo até chegar em 0,9. Mais 0,1 resulta em 1. Então vocês estão entendendo por que 1/10 dá 0,1? Porque 10 parcelas com esse valor resulta em 1. Então, perfeito, pessoal. Agora a gente tem uma interpretação do que é o inverso de um número. Agora nós vamos imaginar a questão do seguinte. Vamos partir do seguinte ponto. A existência de um número 1 sobre Q me permite realizar a operação de divisão, né? Que foi essa operação que a gente fez aqui. Então vamos imaginar o produto de P vezes 1 sobre Q. Então dividir P por Q nada mais é do que pegar o número P e multiplicar pelo inverso de Q. O inverso de Q, agora nós vamos imaginar que P vale 50, P vale 50 e Q vale 10. Bem, o inverso de Q, que é 0,1, como a gente acabou de refletir, é o seguinte. Se eu multiplicar P pelo inverso de Q, vai ficar 50, que é o valor de P, vezes 0,1, que é o inverso de Q. Então eu vou ter 50 vezes 0,1. Quanto dá essa conta? Bem tranquilo, gente. Vamos fatorar 50? 50 não é a mesma coisa que 10 somado 5 vezes? Então 50 é a mesma coisa de 5 vezes 10, né? Que se eu somar 10 5 vezes eu chego em 50. 10 vezes 0,1, ou seja, 0,1 somados 10 vezes, não resulta em 1, como a gente acabou de refletir, né? 0,1 vai somando de 0,1, né? Até que a gente chega em 0,9, mais 0,1 dá 1. Fica 1 vezes 5 então. 1 vezes 5 é a mesma coisa de eu pegar 5 parcelas de valor 1 cada uma e eu vou chegar em 5, ou uma parcela de valor 5. Né? 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5. Né? Aí, gente, aqui eu estou exemplificando para vocês como é que é o lance de o produto de um número pelo inverso dele. Estou dando um exemplo bem tranquilo aqui, né? Aí é o seguinte, e se eu fosse pegar, ao invés de fazer o produto pelo inverso do número, já dividir direto, baseando nessa interpretação aqui que a gente fez? Bem, ia ficar da seguinte forma. P sobre Q é 50 sobre 10. Daí eu usaria meu recurso interpretativo. Quantas parcelas de valor 10 eu preciso somar para chegar em 50? Espera aí. 10 mais 10, 2 parcelas, 20. Mais 10, 3 parcelas, 30. Mais 10, 4 parcelas, 40. Mais 10, 5 parcelas, 50. Opa! Eu preciso de 5 parcelas de valor 10 cada uma para chegar em 50. Posso interpretar também qual é o valor das 10 parcelas que somadas resultam em 50. Bem, o valor de cada uma é 5. Se a gente somar 5 10 vezes, a gente chega em 50, né? Vamos lá, ó, 5... com 5, 10, com 5, 15, com 5, 20, com 5, 25, com 5, 30, com 5, 35, com 5, 40,
com 5,45, com 5,50. Opa, 10 parcelas contendo o valor 5 cada uma somadas resultam em 50. Beleza, pessoal? Esse vídeo ainda tem uma continuidade, viu? Se você está assistindo do Instagram ou do LinkedIn, dá um pulinho no JL Simplifica no YouTube e se inscreva no canal para receber as notificações, tranquilo? Muito obrigado a vocês, abraço, até a próxima!